Meu nome é Pedro, tenho 27 anos, conheço o GBR desde setembro de 2021. Eu, em 2016, entrei na faculdade, muito como aquelas pessoas, a maior parte das pessoas que entram na faculdade sem saber muito bem porquê, sem um objetivo muito concreto. Acabei a ir muito para a faculdade por conveniência, mas também para recolher algumas experiências, ser um pouco mais autónomo, neste caso porque eu era de Évora e fui viver para Lisboa. E na altura fez-me sentido ir para a faculdade numa perspectiva mais autónoma, não porque eu via na faculdade algo de muito valor. Eventualmente acabei o meu curso e tudo mais, conheci o GBR logo a seguir, e aquilo que o GBR mostrou foi um caminho que eu ainda não tinha descoberto, foi um caminho que, e acredito que para muitas pessoas seja assim, que não nos contam muito na nossa caminhada tradicional. Hoje em dia, com 27 anos, pronto, já foram quase 4 anos e pouco que passaram, tenho aprendido bastante com o GBR, com aquilo que, não só com os eventos, mas também com todas as coisinhas que vamos tendo ao longo da semana, que nos acrescentam em vários pontos da nossa vida. Aquilo que eu hoje em dia tenho a dizer sobre o GBR é que o GBR é muito mais do que algo que te ensina. É uma comunidade que nós muitas vezes não temos nem em casa, nem com os nossos amigos, nem mesmo na faculdade, e também é uma escola, sim, de muitos temas que nós acabamos por aprofundar de uma forma muito mais interessante do que, por exemplo, na faculdade, que eu senti que era tudo muito abrangente. O Pedro, antes do GBR, era um Pedro sem muita consciência da vida, e eu acredito mesmo que esse é o ponto fundamental que eu retiro mais do GBR, e é algo que eu quero continuar a desenvolver e que também aprendi a desenvolver aqui, que é essa questão da consciência, de eu perceber onde é que estou e perceber para onde é que eu quero ir. Eu acredito que em qualquer área da nossa vida, se nós não tivermos essa consciência, vai ser muito difícil nós sairmos de onde estamos. Vai ser muito difícil sequer pensar para onde é que eu quero ir. E o facto de nós nos rodearmos de pessoas neste tipo de meios que realmente fomentam este tipo de conversas e perguntas, faz-me também questionar por mim próprio, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos tempos, não é? Que tipo de pessoa que eu me quero tornar, para onde é que eu quero ir, que objetivos é que eu quero alcançar. E, portanto, tudo isso, o facto de eu ter feito isso e ter feito alguns exercícios e ter feito algumas pessoas, alguns eventos, fez-me estar mais consciente de mim próprio, das decisões que eu quero tomar, e hoje em dia consigo ver que houve real crescimento, não é? De forma palpável, em números, claro, mas mais do que isso, a pessoa que eu me tenho tornado. A nível de coisas mais palpáveis, que eu sei que faz sempre diferença as pessoas saberem um pouco, ok, mas o que é que isso significa? Uma das coisas que eu mais aprendi a fazer foi passar as ideias que eu tinha para o papel e depois ou seja, do papel para a ação. E muitas vezes aquilo que acontece com a malta é as ideias ficam todas no papel e acabam por não se concretizarem, ou pelo menos tentarem começar a fazer algo. E foi o que eu comecei a fazer, desde que comecei o GBR, que houve 2 negócios que eu comecei a desenvolver. Obviamente que há muitas outras ideias que eu sei que vou desenvolver, e isso tem feito com que eu tenha hoje em dia, a nível de liberdade geográfica, uma vida muito diferente. Consigo gerir a minha vida à volta da minha família, por exemplo. Eu tenho família em Évora, em Lisboa e no Algarve, e hoje em dia consigo estar com eles, e eu sei que isso é muito importante para muitas pessoas, essa questão de estar perto da família, de uma forma com qualidade, como é óbvio, e sem deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, que é, obviamente, criar os meus negócios, os meus projetos, com as pessoas que eu quero, e estar com as pessoas que eu quero, que neste caso é a minha família. Esta é sempre aquela pergunta que, quando nós vivemos a malta a responder, pensamos que vamos responder de uma forma semelhante. Eu acho que, da minha perspectiva, se o GBR acabasse amanhã, acabava de uma forma técnica, sim, mas o GBR acaba por ser algo que nós vivemos, e tendo eu já vivido, neste caso, muitas coisas com o GBR e já tendo aplicado muitas das coisas que me foram ensinadas, eu consigo levar o GBR para a minha vida. Ou seja, o GBR não é propriamente o GBR em si, a estrutura, as ideias que se passam de um evento, não é uma Sunday Call, não é todas essas coisinhas que também são, mas o GBR é aquilo que nós conseguimos aprender e realmente aplicar e levar para a nossa vida, e depois com isso ter resultados práticos e palpáveis na nossa vida. Portanto, o GBR para mim, se acabasse, não acabava, simplesmente, e seria obviamente muito mau, eu gostava que continuasse, como é óbvio, simplesmente eu iria ter que levar o GBR para outras áreas da minha vida, criar eu os meus círculos, os meus ambientes fora deste ambiente que nós já criamos, e pronto, e fazer a minha vida com as coisas que eu aprendi aqui. Isso é o GBR.